Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre alguns blocos novos que eu vou estar lançando aqui para a versão 2.0 da nossa biblioteca, tá? Bastante gente gostava da versão anterior, porque na versão anterior nós tínhamos muita coisa pronta e eu queria fazer um comparativo bacana com você para você observar como que um bloco da versão 2.0 pode ser superior ao da versão anterior, tá? Então eu estou aqui com esse bloco aberto. Nesse caso aqui, esse bloco chama gaveteiro horizontal, coloquei esse nome aqui. E qual é a vantagem desse bloco? Para que você fizesse um trabalho desse tipo aqui na versão 1.0, nós vamos aqui na parte de salas, ó, nós temos aqui, ó, esses blocos, ó, tá vendo? Então eu tenho com uma gaveta, com duas, com três, com quatro. Então eles estão todos separados ali. Então eu preciso de todos esses blocos aqui para que eu consiga fazer um armário, né? E neste caso aqui, eu tenho uma vantagem. Com ele selecionado, eu consigo fazer a edição normal das medidas externas, altura, largura, profundidade, que é o afastamento da parede. Ele tem aquela função de colar na parede, que é muito bacana também para projetar. E o mais interessante, ó, se eu quiser utilizar, por exemplo, aqui, ó, quantidade de gavetas na largura, uma só. Uma vez que eu tenha dado aqui um aplicar, ele vai calcular o bloco e ele já vai deixar apenas uma gaveta na largura. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma gaveta com 1 metro, eu faço aqui a edição e ele vai ter a minha gaveta com 1 metro aqui. Caso eu queira fazer uma alteração, por exemplo, e colocar com 1,5 m, só que eu quero ajustar aqui, ó, quantidade de gavetas na largura, eu quero 2. Eu vou dar um aplicar. Então, com o mesmo bloco, eu tenho um bloco que eu precisaria puxar um outro aqui na biblioteca 1.0 para realizar. Então, ele já realizou para mim. E aí eu posso também fazer um outro ajuste. Ó. Eu posso aumentar um pouco mais aqui, por exemplo, para 1,80 e aumentar aqui para 3 gavetas. Olha lá. E ele vai fazer automaticamente o ajuste, inserindo aqui as divisórias e trabalhando ali de maneira tranquila. Lembrando que eu estou trabalhando em um bloco do qual eu posso fazer alteração aqui também na parte de caixaria de tudo que for necessário. Se você quiser mudar o tipo de fechamento superior, o tipo de fundo, o tipo de base, você pode fazer por aqui e automaticamente o bloco vai se autoajustar ali aquilo que você quer fazer. Nesse caso eu estou trabalhando com fundo pregado, um fundo externo. O tipo de tampo travessa aqui, ó, é apoiado. Podia colocar ele por fora também, ó. Tá vendo? Ele está aqui, ó, na forma atual, num sistema novo chamado travessas duplas, que eu utilizo muito para economizar material quando eu faço trabalhos com tamponamento. Então aqui eu consigo parafusar em um tamponamento, sem ficar aparecendo nenhum tipo de parafuso. Então é bem bacana. E eu posso alterar isso diretamente por aqui, ó. Então eu posso clicar aqui, ó, na parte de fechamento e alterar para coxim, por exemplo, que é o meu método padrão. E a base eu posso colocar encostada. O que vai acontecer nesse bloco? Automaticamente ele vai jogar aqui, ó, a minha base de forma externa. E aqui, ó, ele fez a alteração para coxim, já com o coxim aqui colocado da maneira moderna, né, que nós estamos trabalhando, o qual você pode configurar aqui, ó, altura, profundidade, tudo aquilo que você necessitar. E se você vier aqui na parte das frentes, olha que bacana, você consegue fazer o ajuste aqui manual das folgas. Ó. Então, por exemplo, a folga superior eu quero de 25. Automaticamente, ele altera para coxim e eu consigo fazer a edição do meu bloco. Isso é muito legal, porque você tem toda a liberdade para fazer a edição. E nós estamos falando de um dos blocos. Né? Nós temos mais alguns, mas eu vou voltar para o sistema mais padrão, que é o sistema de travessas, e vou readequar aqui a porta para que você entenda comigo aqui como que vai funcionar esse sistema. Tá? Então, vou voltar ele aqui, ó. Vou voltar aqui a parte da minha caixa para colocar aqui, ó, a minha base interna, né, a base que seria apoiada. E aí ele vai voltar no sistema padrão, que é o que eu utilizo. E olha que bacana. Caso eu queira aumentar a altura, por exemplo, desse bloco, vou fazer ele com 30, e eu queira colocar aqui uma quantidade de gavetas na altura também maior, eu posso fazer a adequação por aqui, ó. Tá vendo? Basicamente era isso que eu precisava fazer. Não quero esse espaçamento entre as frentes maior, é só eu vir aqui, fazer a adequação e ele vai ajustar. Então é muito mais rápido de trabalhar. Ó. Posso reduzir a quantidade de gavetas
diminuir aqui a medida, por exemplo, vou colocar com um e-mail aqui com 2 gavetas, né, 4 gavetas. Então ele já vai fazer os ajustes e o mais importante, quando você gerar o teu plano de corte, automaticamente a quantidade de corrediças aqui também é ajustada. Pode ver que eu tenho aqui 4 corrediças de 45. Se eu vier aqui, ó, e fazer uma gaveta a mais na largura, ó, vou deixar uma gaveta apenas e gerar o corte disso aqui, ó, eu já vou ter 2 corrediças e não 4. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 3, ele já vai ter aqui, ó, no total 6 corrediças, gerando corte aqui, ó, eu vou ter no total 6 corrediças. E a profundidade ela vai levar em consideração aqui o que eu defini na parte interna. Então eu tenho aqui, ó, total controle dentro aqui, ó, profundidade máxima das gavetas eu coloquei de 50, mas como o meu vão tem 44.4, então ele vai fazendo os ajustes de forma interna. Você consegue ajustar por aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, a minha gaveta com 40, então eu defini a gaveta ali, ó. Uma vez que eu tenha definido a gaveta, automaticamente ele vai se adequando à parte de acessório também. E você consegue ali verificar, ó, que as gavetas já ficam na medida correta, tá? Então é bem bacana, um bloco só, eu faço muita coisa que na biblioteca anterior eu precisaria de muitos blocos para fazer o mesmo trabalho, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, essa versão atualizada, ela é bem mais rápida de trabalhar, né, para que você consiga trabalhar. Esse aqui é um outro exemplo, ó, basculantes editáveis, eu coloquei com esse nome. Na versão 1.0, na parte de superiores aqui, ó, nós vamos ter eles por aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, esse basculante, esse outro sistema, esse outro, esse outro. Todos eles, ó, são modelos de basculante, ó, e para que eu realize eles na versão 2.0, basta que eu faça uma edição por aqui, ó. Então eu quero quantidade na altura, 2, por exemplo, na largura, apenas 1. Então eu apliquei isso aqui, faço o ajuste aqui na medida e pronto. Quando eu gerar o corte, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, a minha quantidade de dobradiças, 5 mais 1 seriam 6 dobradiças, e a quantidade de pistões, que seriam 4. Se você for contar aqui, ó, na largura do bloco, você também consegue definir a partir de que tamanho ele vai colocar uma dobradiça a mais. No meu caso, já está acrescentando a dobradiça a mais aqui, ó. Então eu tenho 3 por porta, e aqui eu tenho os pistões, que seriam 4. Caso eu faça uma edição aqui, por exemplo, 2 na largura e aumente aqui um pouco o tamanho, automaticamente ele vai readequar e vai recalcular também a quantidade aqui de dobradiças e pistões, tá vendo? Então eu tenho 6, 7, 8 dobradiças e 8 pistões. São 4 basculantes, 8 dobradiças e 8 pistões. Caso eu faça mais um ajuste e altere aqui também a medida novamente, ó, dou um aplicar, recalculou, gerei o corte aqui. Vou ter aqui, ó, 24, que seriam 9 com 3, 12 dobradiças e 12 pistões. Eu tenho 6 portas, então seria isso mesmo. Com isso, você consegue literalmente eliminar todos esses blocos aqui, ó, que nós vemos de basculantes múltiplos. Eu praticamente elimino com um bloco só. Então, aqui eu consigo fazer de uma linha só na altura, por exemplo, reduzir aqui essa altura para 35 centímetros, eu vou ter o mesmo resultado que eu teria alterando o bloco aqui para conseguir esse bloco aqui, ó. Então, é muito mais vantajoso eu trabalhar assim. Eu consigo fazer uma edição mais rápida e com um bloco só, uma biblioteca mais enxuta, menos pesada, que é sempre a minha motivação, né, de trabalhar, eu consigo trabalhar de uma forma mais inteligente, lembrando que ela também está trabalhando com os plugins para a parte de cor. E aqui, por fim, é um bloco de porta. Coloquei aqui o balcão portas editáveis. E aqui, ó, qual que é a grande sacada deste bloco? A parte interna dele é totalmente editável. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a quantidade de portas. Lembrando que são portas do mesmo tamanho, portas idênticas, tá? Sempre divisão em portas idênticas. Nesse tipo de trabalho aqui, ó, eu não consigo, por exemplo, deixar o do meio maior e os dos cantos menor. Então, eu preciso trabalhar de forma simétrica para ficar fácil de entender, que é o padrão, né, que nós costumamos trabalhar. Se precisar fazer fora de padrão, você pode vir fazendo união de blocos. Aí, nesse caso, não teria como fazer de forma automática assim. Você pode usar o bloco de caixaria com divisórias e vir fazendo
o ajuste das divisórias. Mas nesse caso aqui de portas, por exemplo, o pessoal queria fazer lá 4 portas. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 portas com tamanho de 2 metros. Tenho 4 portas em 2 metros. E aí o que eu noto aqui, ó? Esta parte aqui dessa divisória não me agrada. Eu não quero usar essa divisória aqui. Eu quero um armário total de 2 e esse aqui também total de 2. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui na minha bandeja, ó, eu tenho aqui na bandeja padrão as minhas etiquetas. Então eu vou pegar aqui as minhas etiquetas de portas e frentes, ó, vou ocultar essas portas e frentes. E olha que bacana, eu tenho acesso à parte interna do módulo. O que eu vou fazer? Vou selecionar a parte de divisórias. Pode ver que enquanto eu estou na parte de fora aqui, ó, eu tenho total controle das divisórias. Caso eu queira trabalhar vãos diferentes, eu posso fazer também por aqui, tá? Aqui eu estou trabalhando com vãos iguais no momento, que é o padrão do módulo. Mas, por exemplo, se eu quiser remover esta prateleira aqui, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, do jeito que você está vendo, e deletar essa prateleira. E essa outra aqui também é a mesma coisa. Eu não vou usar essa prateleira, eu deleto a prateleira. Ok. E agora aqui a parte de prateleiras, né, que seria a divisória. Então eu venho, deleto a segunda e aqui também deleto a segunda. E eu quero que essa peça seja inteira. Como que eu faço para ela ser inteira? Eu posso alterar a largura aqui numa medida qualquer, por exemplo, 60. Ó, fiz a alteração aqui, dela para 60. Vou deletar essa aqui, ó. Vou deletar essa aqui. Posso até deletar essa aqui também. E agora na escala eu faço o ajuste aqui, ó. Ó, fiz o ajuste na escala. E uma vez que eu tenha feito o ajuste na escala, eu posso simplesmente deletar essas que são excedentes. E pronto. Já vou ter o meu bloco de 2 portas aqui, ó. Só vir nas etiquetas e trazer de volta. É isso que eu precisava. Parte de plano de corte. Vou gerar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a parte de nomes. Vou exibir aqui também a parte de nomes, ó. Então eu tenho as portas, divisórias e as prateleiras. Seriam essas duas. Tá como conjunto de prateleiras, mas lembrando que nós temos ali a possibilidade de renomear. Então o que eu faço para renomear? Basta que eu venha aqui no bloco, selecione aqui, ó, a parte de prateleira e aqui no nome de baixo coloco prateleira. Dou um aplicar. As cópias você pode deletar. Muito importante que você tome cuidado com isso, porque nós trabalhamos com cópias nesse sistema, tá? Mas a parte de plano de corte é perfeita. Ó, então eu tenho prateleira, prateleira, sem os hashtag números. Tem os tamanhos da prateleira já com os descontos que você configurou. E eu tenho um bloco de porta de maneira tranquila, conforme a minha necessidade. Então, com 3 blocos, eu praticamente eliminei 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários blocos. Né? Talvez você fale, mas e essa aqui, ó, porta fechada? Como que eu faço a fechada na parte de cima? Você me mostrou da parte dos inferiores, por exemplo. Esses daqui, né, que seriam 3, 4. Como que seria esse bloco aqui, ó, fechado? É bem simples. Basta que você venha aqui, ó, acesse a parte interna da caixa e mude aqui, ó, de travessa para tampa. Apliquei, ele fechou ali. Aqui, na parte das prateleiras aqui, ó, eu vou remover. Pronto. Então eu já tenho o meu balcão de porta superior. Então eu posso fazer o ajuste de medida, 35, na altura 75. Lembrando que ele sempre vai criar aquelas cópias e aí eu posso fazer a remoção das cópias. Só vir aqui, ó, entrei nas prateleiras, fiz a remoção das prateleiras. Vocês perceberam que todas as vezes ela vai reexibir, porque você editou um bloco, ele está por padrão para seguir o mesmo número de portas, fazer as prateleiras internas, mas é uma coisa que você consegue rapidamente fazer o ajuste. Ó. Então eu já tenho aqui a prateleira, já ajustada para superior, as divisórias estão como conjunto, mas você pode mudar o nome facilmente, e basicamente é isso que você precisa para fazer os seus móveis. Então é uma coisa bem bacana, a gente conseguiu eliminar praticamente todos esses conjugados aqui, usando um bloco só, né, que é a minha ideia, né, sempre foi a minha ideia de tentar tornar ela um pouco mais enxuta. A mesma coisa nós fizemos aqui, ó, na parte de torre, nós unificamos essas torres, parte aqui também de conjugado, muita coisa nós fizemos a adequação, né, para que você consiga utilizar menos blocos e tenha mais liberdade criativa, e é para isso que eu trabalhei bastante para desenvolver essa versão 2.0, que já é otimizada para o Open Cut List e já é otimizada para plano de corte, exportação para terceirização e aí por diante. Então, se você tiver interesse nesse tipo de material,
nesse tipo de bloco, entre em contato comigo no Telegram da descrição, que eu vou passar para você certinho a biblioteca. O valor dela é R$1.000 nessa versão 2.0 e nós vamos te falar ali, dar todas as dicas necessárias para que você consiga desenvolver seus projetos de imobiliário bem mais rápido e de forma prática e eficiente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.